Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Odisseia, um podcast dedicado ao desenvolvimento humano e espiritual. E nós temos um tema muito interessante hoje. Vou chamar aqui o nosso querido Haroldo Dutra Dias, que está com a gente falar sobre um tema muito especial. Mas antes, Haroldo, vamos cumprimentar essa nossa audiência maravilhosa que se encontra com a gente aqui todas as quintas-feiras, nesse horário do almoço. É muito bom estar aqui com eles, né? Pessoal, bom dia. A gente tem essa jornada aqui do horário do almoço, né, Saulo? Exatamente, esse momento de um bate-papo. E o formato podcast é legal porque ele tem esse formato descontraído, leve e que Exato. dá para a gente tocar em temas muito profundos com essa leveza, com essa tranquilidade que o podcast permite. E é muito bom. Acompanhando aqui as pessoas que estão ao vivo nos acompanhando aí pelo YouTube. Então, se vocês tiverem alguma pergunta também, quiserem participar, quem está assistindo ao vivo, fiquem à vontade, tá? Porque esse é o nosso espaço para conversar, para bater papo, mas sempre focado em temas relacionados ao nosso desenvolvimento humano e espiritual. E hoje, bacana, né, Haroldo, que a gente está atendendo uma demanda da audiência, né? A gente sempre faz Isso. pesquisas para saber quais são os temas que interessam as pessoas, porque o nosso compromisso aqui é servir as pessoas que participam do Odisseia Academy. E surgiu um tema muito interessante aqui, que é É, um tema relacionado a ciúme, né? Foi até uma surpresa para a gente, as foi pessoas se uma preocuparam. surpresa. E na pesquisa, Saulo, foi um tema vencedor, assim. Foi o tema com maior demanda, maior número de votos. Muito bom. Então, vamos falar, né? Aqui quem manda é a audiência. Então, Vamos vamos falar. conversar um pouquinho sobre ciúme, né? Um pouquinho de ciúme faz Isso. bem para a relação, não faz? Como é que a gente pode entender? Eu acho que um bom ponto de partida, Haroldo, é a gente começar entendendo, né, o que é o ciúme, porque Pois a é. gente fala de ciúme e fica parecendo que ciúme é uma coisa só e, na verdade, cada um tem a sua receita para o Isso. ciúme, né? Eu acho que essa é a primeira reflexão para a gente começar nosso podcast. Ciúme é um sentimento e ele faz parte da nossa dimensão afetiva. Nós temos um curso aqui no Odisseia que fala sobre isso, a dimensão afetiva. Então, tem as emoções, são aquelas respostas automáticas, respostas agudas, e temos o sentimento. Quando entra o sentimento, Saulo, a gente tem um processo de elaboração, porque você começa a entrar pensamentos, memórias e também o ambiente social onde a pessoa viveu. Então, o ciúme na França é diferente na Espanha, no Brasil, na Inglaterra, na República Tcheca. É diferente. Então, os ambientes sociais vão porque a compreensão que a pessoa tem desse conjunto de emoções, né? Eu acho E muito desses bacana. pensamentos, dessas crenças. Isso é importante. Sabe que sempre que perguntam assim sobre o que é um determinado sentimento que está nessa dimensão mais complexa, né? Eu lembro, no meu caso tem meu prato favorito, aquele que eu mais gosto é o filé parmegiana. Então, é assim, eu adoro filé parmegiana, mas sempre que eu vou num restaurante, tem no cardápio, eu peço, mas nunca é igual de um restaurante para o outro, né? A maneira de Isso. fazer, os ingredientes, a técnica. E aí sai, apesar do nome ser o mesmo, o filé Isso. parmegiana nunca é igual, porque mudam esses ingredientes, muda a maneira, muda a quantidade de molho que coloca, o acompanhamento que vem ali é diferente. E a gente vai percebendo que com esses sentimentos complexos é mais ou menos assim, né? Cada um tem a sua receita e às vezes um filé parmegiana agrada, outro não, apesar de ter o mesmo nome. O que compõe o ciúme, Haroldo? O que são os ingredientes que uma pessoa coloca quando ela vai falar desse sentimento mais complexo? Ô, Saulo, receita para fazer um prato de ciúme. Isso. A primeira emoçãozinha que entra, medo. Medo. O medo de um rompimento, o medo do abandono, medo de ser abandonado, medo de ser trocado. Então, você tem um,
um conjunto de aspectos ligados ao medo. Mas, Saulo, tem também raiva. Uau. Também a raiva. Porque você observa o comportamento de um terceiro, ou da sua parceira, do seu parceiro, e aquilo você reage, você experimenta essa emoção raiva. Mas veja, tem tristeza também. Porque toda vez que eu penso, toda vez que eu projeto a possibilidade de uma perda, nós respondemos emocionalmente com a tristeza. Agora, tem nojo, a repulsa, porque a traição, a infidelidade, ela causa repulsa, ela causa nojo. Então, veja que, olha a quantidade de emoções que entram só de emoção. Mas agora vamos pensar em outras coisas. Será que durante a minha vida eu não presenciei ou eu não vivi experiências que estejam ligadas a esse tema? Porque no momento que eu experimentar, que eu estiver sentindo isso, no momento que eu tiver o ciúme, esse sentimento, toda essa memória vem à tona. Toda essa memória é resgatada. E quando essa memória é resgatada, o que aconteceu com a minha mãe, o que aconteceu com a minha tia, com a minha avó, na minha família, comigo, tudo isso é colocado num balaio. E qual a interpretação que eu dou para essas experiências? Aí já entra um elemento cognitivo. Qual a interpretação? Como que eu significo tudo isso? Então, aqui entra a parte, aqui mostra por que o ciúme é um sentimento. Porque ele tem um conteúdo cognitivo. E por fim, eu tenho uma. Quem fala isso é o Christian Dunker, é o grande psicanalista da USP, né? O Christian Dunker fala isso. Tem no sentimento, na dimensão afetiva, tem um aspecto social. Porque os hábitos da cultura brasileira não são os mesmos hábitos dos britânicos. Então, a maneira como um britânico interpreta certos comportamentos não é a mesma que nós brasileiros. Por exemplo, até nos Estados Unidos, hoje não, porque já está um pouquinho misturado, né? Mas você chega no interior dos Estados Unidos, não tem esse negócio de 3 beijinhos, né? Eles têm um conceito lá que é o personal space, né? É uma distância assim, se você invade aquela distância, a pessoa se sente invadida se você aproxima muito dela. Né? Então, olha como que os elementos culturais, étnicos influenciam. Coloca isso tudo num caldeirão, e aí você tem o ciúme do Saulo, o ciúme do Haroldo, o ciúme da Maria, o ciúme do Joaquim. É personalizado. É igual uma roupa feita por um alfaiate. É feito olha na só, sua medida. Quem está acompanhando aí, deixa eu só revisar aqui a receita que o Haroldo deu de ciúme. Ó. Medo, raiva, tristeza, nojo, memória, significado, cognição, cultura social. E a quantidade de cada ingrediente é você que decide, né? Você que decide. E acho que aí é a única receita, Sal, que a pessoa que decide a quantidade que ela vai colocar no quê? Por quê? Porque o que vai sair no final é único. É único. É único. A gente sabe que está na categoria do ciúme, mas é muito diferente um ciúme do outro. Por isso a gente tem que ser cuidadoso quando a gente faz um julgamento, uma avaliação sobre esse sentimento no indivíduo, porque eu tenho que conhecer a história dele. Eu tenho que conhecer uma série de aspectos para eu entender como que ele montou aquela receita. E aí tem um cuidado que nós devemos ter, né, Haroldo, que é uma coisa que a gente fala muito, que é uma habilidade fundamental para a pessoa, que é saber ler a emoção do outro. Porque a gente está falando aqui no caso da gente sentir ciúme. Mas quando a gente provoca o ciúme na outra pessoa, e aí a gente já começa a responder um pouquinho a pergunta que foi feita, né? Se faz bem, se não faz. Quando a gente provoca o ciúme na outra pessoa, nós também estamos provocando essa receita nela, né? E é a receita dela.
É a Às receita vezes a dela. gente acha que, não, eu estou provocando porque as minhas memórias não são as memórias muito traumáticas, mas de repente a outra pessoa, ela tem memórias traumáticas. E aí aquilo que na sua receita não é um elemento preponderante, de repente para o outro é algo que devido à história dele, devido à experiência dele, pode ser alguma Exato, coisa que evoca exato, memórias muito fortes, né? Por isso é importante a exato. gente entender como é que a gente lida com sentimentos que são da outra pessoa. E aí é um grande desafio, não é? Isso. E aí, Saulo, eu acho que você tocou num ponto muito importante, porque tem dois extremos aqui, claro, a gente não quer ficar falando desses dois extremos, mas é importante pontuar. O primeiro extremo é aquela pessoa que está sempre se comportando de uma maneira que provoca esse sentimento no outro. Né? Então, ela, consciente ou inconscientemente, ela sempre tem comportamentos que jogam o outro num terreno de insegurança, né? Que deixam o outro vulnerável, exposto. Então, é como se tivesse uma pessoa que eu chamo que é o gatilho constante. É aquela pessoa que todo o comportamento dela é gatilho para perturbar o outro. Aí é complicado isso, porque mesmo que o outro seja uma pessoa equilibrada, mesmo que o outro tenha esse sentimento numa medida certa, numa medida equilibrada, a, o parceiro ou a parceira ficar insistentemente causando segurança, não há quem aguente isso. Né? E tem o outro extremo, que é aquele que dispara o sentimento sempre, a qualquer pretexto, por tudo, né? Tá sempre experimentando esse sentimento. Aí o outro não tem espaço, nada do que ele fala, nada do que ele faz, ou tudo que ele fala, tudo que ele faz é interpretado como um gatilho para despertar esse sentimento. Então aqui nós temos dois extremos, né? Aí quando diante desses extremos, olha, procura psicoterapia e procura o tratamento. Porque Porque pode ter aí alguma. já está flertando com o aspecto doentio. Aí realmente tem que procurar um tratamento. Esses dois casos, esses dois extremos, E você tocou num já ponto. precisa de uma intervenção psicológica ou psiquiátrica. E você tocou num ponto importante, Haroldo. Às vezes a gente, além de toda essa complexidade que a gente comentou, a intensidade que aquilo adquire pode ser um sinal de problema e que a pessoa precisa, de repente, tratar, né? Às vezes a Pode. gente tem casais que lidam com essa problemática, seja de um dos parceiros, até dos dois, e que a relação não avança exatamente porque a intensidade desse sentimento ela é muito alta e isso acaba deteriorando a relação, né? Acaba deteriorando. E Saulo, veja, nesse segundo exemplo que eu dei, que é aquela pessoa que está sempre tendo o sentimento de ciúme, doentio, né? Tudo que o outro faz é motivo, isso acaba desembocando nos casos de violência doméstica, nos casos de violência contra a mulher, né? Ou até, que é mais raro, mas acontece também, de violência da mulher para com o homem, né? É mais raro, mas acontece também. Porque a questão ficou doentia, ela demanda uma intervenção mesmo, psicoterápica. A pessoa precisa de tratamento, porque aquilo saiu da medida. Então é importante a gente ficar atento a isso. Né? E aqui no podcast nós não vamos discutir esses extremos. Uhum. Né? Nós não vamos discutir nem essa pessoa extrema, que tudo é motivo para ela, e nem aquele outro extremo da pessoa que sempre é gatilho, está sempre provocando o outro, sempre jogando o outro num ambiente de insegurança total, que é também um comportamento doentio. Muitas vezes fruto de uma baixa autoestima e a pessoa, para se sentir vista, para ela se sentir merecedora, ela fica provocando insegurança no outro. É doentio isso, né? Então, acho que não convém a gente ficar tratando desses extremos, porque são casos muito específicos que demandam uma intervenção. Aqui a gente quer falar da vida cotidiana, do que acontece normalmente, na média das relações.
né? Entre os extremos, né? E você tocou num ponto importante, Haroldo. Às vezes a pessoa ela conecta o sentimento de ciúme do outro a uma certa valorização, ou seja, se o outro sente ciúme de mim, se a É, outra sente ciúme de mim, é porque ele me dá atenção, ele está prestando atenção em mim, está dando foco. Acaba que tem outra dimensão também, que é o significado que a gente imprime àquilo. E quando a gente pega um isso. sentimento tão complexo quanto o ciúme e conecta isso a uma coisa que a gente está buscando, uma necessidade nossa de segurança, né? Você fala muito sobre as necessidades básicas, a gente acaba que fica disparando isso no outro inconscientemente porque a gente quer alguma coisa. E às vezes a pessoa faz Isso. isso porque ela não tem a autoconsciência de saber assim, o que, que ela está buscando efetivamente dentro da relação, o que, que ela Exato. quer, é um primeiro ponto, e às vezes depois ela não sabe nem como comunicar isso, né? Então tem alguns estágios aí. Acontece isso, quer dizer, a pessoa utiliza o ciúme como, Nossa, entre aspas, Saulo, subterfúgio para poder comunicar alguma coisa que às vezes nem ela mesma tem consciência do que ela está buscando. exatamente, Saulo. Nesses casos medianos, tirando aqueles dois extremos, eu apostaria em três coisas que estão acontecendo com a pessoa e que ela não tem habilidade de comunicar com o parceiro ou com a parceira. Então, tem uma questão de ela está precisando de valorização, de cuidado e de carinho, mas ela não consegue pedir isso. Ela não consegue endereçar ao outro esse pedido. Seja porque ela interpreta que pedir isso é humilhante, seja porque ela interpreta que pedir isso vai fazê-la parecer infantil, seja porque ela interpreta que tocar nesse assunto é sinal de fraqueza. E a solução é o quê? Desenvolver uma comunicação afetiva madura, ampla, onde eu possa, diante do meu parceiro, da minha parceira, pedir explicitamente. Eu preciso ser valorizado, eu preciso do seu cuidado, eu preciso do seu carinho. Ó, Haroldo, a gente tá. O podcast ele é ao vivo, tá? E a gente acompanha aqui nas redes sociais. Eu estou aqui acompanhando o pessoal que está participando. A Mercedes Domingos falou uma coisa interessante. Ó, isso acontece comigo. Não tinha ciúmes, provavelmente, do companheiro, do esposo, né? E isso fazia com que ele pensasse que eu não gostasse dele. Olha só, Olha, né? O outro colocou um rótulo assim, não sente ciúme de mim, é porque não me valoriza. Eu não tem. olha, E é interessante porque a gente confunde essas coisas. Isso que você falou é muito importante para qualquer tipo de relacionamento, que é a gente ter a capacidade de dizer o que a gente quer, de dizer o que a gente espera do outro. E esse é um desafio, né? Por que, que as pessoas têm é tanta um, dificuldade em expressar esse pedido, né? porque envolve, Saulo, o afeto, envolve sentimentos e emoções. E nós frequentamos a escola por 20 anos para aprender a comunicar assuntos intelectuais. Mas nós não tivemos nenhum tipo de treinamento para conversar sobre sentimentos e emoções, Saulo. E Olha, eu Haroldo, diria mais, Saulo, essa conversa, três temas. Eu acho que nós podemos fazer um podcast sobre esse assunto, Saulo. vamos lá. Três temas que todo casal tem que conversar constantemente: valorização, cuidado e carinho. Olha, Carinho, Haroldo, inclusive carinho físico, carinho sexual, exato. valorização, cuidado e carinho. Geralmente, Saulo, quando chega na audiência de divórcio, as reclamações são valorização, falta de cuidado, falta de carinho. Olha que fantástico. E você tem São uma os grande três experiência com temas isso, né? campeões, Saulo. É. E você tem uma Campeões de grande audiência. experiência com isso. Você passou por várias audiências, né? Que a pessoa vai aí para chegar no final do relacionamento já para fazer o divórcio, né? Eu fui 6 anos juiz de família, Ó. juiz da vara de família.
Haroldo, a Ana Maria trouxe uma frase aqui que vem a falta de vocabulário para exprimir o que estamos sentindo. Que é isso que você comentou, né? Nós somos alfabetizados intelectualmente, na parte da letra, da língua, mas somos analfabetos emocionais na maioria dos casos, né? Com certeza, Saulo, com certeza. E é incrível, Saulo, porque assim, você conversa com uma adolescente, vamos imaginar aí, 17, 16, 17 anos, está aí no primeiro, segundo, até terceiro ano do ensino médio. Saulo, você pergunta para ele sobre nucleotídeo, pares de base do DNA. Ele te fala, nem que seja uma noção geral, ele te dá adenina, timina, citosina, ele te fala. Aí você pergunta para ele, escuta, fala para mim 30 segundos sobre o que você está sentindo agora. Esse adolescente engasga. Ele é capaz de falar da tabela periódica, mas ele não tem vocabulário, ele não tem cognitivo. Veja, ele não tem simbólico. Ele não consegue ler a dimensão afetiva dele. Ele não sabe nem por onde começar. Só. E olha, Haroldo, você É colocou aqui alarmante. medo, raiva, tristeza, nojo, repulsa, insegurança. E essas aqui são só algumas das emoções que a gente tem, É, dos estados, dos sentimentos. A gente chegou a catalogar mais de 100 palavras para exprimir essas emoções. E seria importante que a gente estudasse essas palavras para a gente poder dizer, né? Em vez de a gente dizer para o outro assim, olha, tô com ciúme, porque que tal a gente dizer, né? Olha, fiquei com medo, fiquei com raiva porque você fez aquilo, tô triste, né? E aí a gente começa a ter uma comunicação mais clara com o outro, né? isso. Ô, Saulo, e mesmo o medo. Quer dizer, quando você adquire um vocabulário emocional, você fala assim. Eu falo, Saulo, você está com medo? Não, Haroldo, eu estou um pouco receoso. Porque, veja, o medo ele tem várias intensidades. Lá no nosso curso Emoção Plena, a gente colocou um mapa lá dessas intensidades. Você lembra disso, Saulo? Está lá no Exatamente. material. E aí, quer dizer, medo não é sempre medo. Medo tem gradações. Tem gradações o medo. Né? Ele varia de uma intensidade que é mínima, pequenininha. Estou até tentando resgatar isso aqui. Ele varia de uma intensidade assim pequena até uma intensidade gigante, um pânico. Pânico é um medo superlativo. Receio é um medo pequenininho. Não? Olha que interessante, né, Saulo? Sermos capazes de mensurar a intensidade das emoções. E, Haroldo, olha só, pegando um caso aqui de uma pessoa que é muito conhecida, Larissa estava lendo a biografia dele, ela gosta muito disso. Quem lembra daquele seriado Friends, que foi um sucesso durante muito tempo? E o Nossa, Matthew Perry, que é o Chandler, aquele personagem que é engraçadíssimo, né, muito carismático, o Matthew Perry escreveu um livro. E nesse livro tem uma coisa interessante, porque ele teve um relacionamento com a Julia Roberts. E ela gostava dele. Mas ele ficou com tanto medo de perdê-la que ele terminou o relacionamento. Então, veja meu bem Deus. como é que a gente, às vezes, por não conhecer os nossos sentimentos, por não saber, a gente acaba criando situações que não são as mais favoráveis para a gente. E eu achei interessante quando ela leu essa parte para mim, de como a pessoa que não entende esse medo, né, aquele medo que ele estava sentindo, ele deixou crescer tanto que virou um pânico, uma dificuldade de perdê-la e por isso acabou acelerando o processo, né? Acabou tomando a decisão. Por quê? Porque ele estava querendo se livrar do sentimento de medo. E às vezes Boicote. não é a melhor Boicote. forma da gente fazer isso, né? Porque o medo ele não é só alguma coisa que vem de estímulos externos, né? A gente pode complicar e intensificar isso com os nossos pensamentos, com as nossas emoções, como é o caso do ciúme, né? Às vezes é uma coisa que aconteceu e a gente vai colocando naquela sopinha ali memórias, significados e o caldo vai engrossando, né? Vai engrossando. E aí você tocou num ponto interessante, Saulo, porque se eu não estou conseguindo elaborar esse sentimento, sobretudo os sentimentos, eles são muito complexos. Por que eles são complexos? Porque tem várias emoções envolvidas, tem várias memórias, várias experiências que eu lembrei, que eu resgatei,
tem a cultura, tem o ambiente familiar, tem as ideias e as crenças. E às vezes vai ficando doloroso a pessoa conviver com aquilo. Então o que ela faz? Ela prefere boicotar a relação do que ter uma conversa franca e aberta com o parceiro, com a parceira. Olha que loucura isso, Saulo. E isso, Olha que eu coisa. imagino que com o tempo a gente vai agravando tanto essas situações que casais que estão juntos ali há 5 anos, 10 anos, se não desenvolveram o hábito, a Ah, habilidade do diálogo, vai deixando um monte de lixo debaixo do tapete e de repente a relação vai, acaba e ele não sabe nem porquê, né? O que aconteceu? vai. Né? Eu só achei aqui o pedacinho que a gente fala das gradações, né? Vou falar um pouquinho das gradações da raiva. Uma raiva pequenininha, está começando, incomodado. Eu estou incomodado, estou com incômodo. Aí uma raiva leve, aborrecido. Uma raiva moderada, irritado. Uma raiva intensa, estou nervoso. Uma raiva extrema, eu estou furioso, estou irado. Olha que coisa. Vamos dar um aqui do medo. Está começando, está pequenininho o medo, receoso. Agora, o medo leve, temeroso. Temeroso. Um medo já amedrontado, um medo moderado, Saulo, moderado. Eu estou amedrontado. Agora, intenso, apavorado. E um medo extremo, aterrorizado, em pânico. Olha a gradação, né? Então eu fui de receoso, temeroso, amedrontado, apavorado, aterrorizado. Agora, Sal, de 8 bilhões de criaturas que vivem no mundo, quantas conseguem ter essa percepção aqui? Não, e você já imaginou? Raríssimas. Você já imaginou, Haroldo, como os nossos diálogos seriam mais produtivos, mais claros, mais honestos, mais transparentes, se a gente dissesse assim: olha, aquilo que você fez me deixou incomodado. Ou então, ok, fiquei furioso com aquilo. Fiquei Ou furioso. eu estou com receio. Esse Isso. receio realmente a sua intenção era causar esse receio em mim, o que Exato. você fez, ou Isso. então assim, estou em pânico. Porque quando a gente começa a dar Isso. nomes para isso, é interessante porque a gente começa a ter uma autoconsciência, não é? Quando a gente fala assim, não, estou sentindo pânico. Espera um pouquinho, mas será que esse estímulo, essa situação justifica um pânico? Não, então vamos diminuir um pouquinho a intensidade, vamos ali para o temeroso, para o receoso, ao invés de ficar no pânico e a gente poder conversar sobre isso. Eu fico imaginando como é que seriam as nossas conversas nos relacionamentos se a gente tivesse essa capacidade de expressar com clareza aquilo que a gente está sentindo, de uma maneira que o outro consiga entender. Porque quando chega nesse nível aqui, o diálogo fica mais fácil, não fica? Nossa, fica muito mais, né? E veja, né, Saulo, não é um diálogo, né? Não é uma conversa, é um hábito de falar sobre isso. É o hábito de levar a sério a dimensão afetiva. Porque até é interessante falar sobre isso, Saulo. Quando a gente fala de dimensão afetiva, nós estamos falando de um grande guarda-roupa, de um grande guarda-chuva, e debaixo ali tem emoções, sentimentos e estado de humor. Isso é que é a dimensão afetiva. Mas por que chama afetiva? Vem de afeto. Afeto é aquilo que me afeta. É aquilo que mexe comigo. Então, por exemplo, Saulo, essa garrafa aqui, você pode falar 1 hora para ela que ela não é afetada. Ela não é afetada por nada. Você pode colocar ela de cabeça para baixo, você pode jogar, você pode falar com ela. Ela não tem afeto. Outra coisa, o chat GPT, você pode fazer pergunta para ele e ele te responde. Mas ele não tem afeto. Ele não é afetado. Ele não se afeta.
Ele apenas usa algoritmo para prever frases, palavras e respostas. Apenas. Apenas. Então, eu posso ter uma inteligência artificial que imita a inteligência humana. Mas eu não consigo o afeto. O afeto são dos seres vivos que são chamados de sencientes. Sencientes. Por quê? Porque eles são afetados. É o seu cachorrinho. Xinga seu cachorrinho aí que você vai ver. Ele é afetado, ele reage a isso. Eu acho que isso que você comentou é muito importante, só para frisar, sublinhar, negritar. Porque quando as pessoas escutam falar de dimensão afetiva, que a gente utiliza muito aqui no projeto Odisseia, no Odisseia Academy, a gente, talvez algumas pessoas estejam chegando agora não entendem, porque parece a dimensão do sentimento, né? Mas não, saber entender a dimensão afetiva é saber entender a dimensão daquilo que te afeta e daquilo que afeta as outras pessoas. Afeta o outro. Muito bom, muito nós bom afetamos mesmo. E somos afetados. E afetamos e somos afetados de acordo com esquemas sociais, esquemas familiares, esquemas que a gente aprendeu na nossa vida pessoal. Então, a maneira como você foi tratado como criança, como adolescente, vai ter um impacto em como você é afetado hoje por um amigo, por uma amiga, por um professor, por uma professora, por um colega de trabalho. A maneira como você é afetado tem uma história. Não caiu do céu, tem uma história, foi construída essa história. Então, olha a importância disso, Sal. Que é o que a gente estava falando no caso do ciúme, né? As suas memórias e os significados que vêm das experiências que a pessoa passou, isso vai conferir a ela um nível de afeto, né? Do que vai afetá-la totalmente diferente, né? Totalmente diferente. E é interessante a gente até saber comunicar isso, né? Dizer para outra pessoa, olha, aqui eu tenho um calcanhar que dói, então assim, não pisa nele não, porque o meu calcanhar é machucado, então se você pisar nele, vai doer muito. Vai doer muito. Exatamente, Saulo. Então, a pessoa que viveu um trauma, um abuso, uma grande perda, um dano, ela fica sensível. Então, é como se nós tivéssemos. É importante dizer isso, Saulo. A gente tem um corpo biológico, mas a gente tem um corpo que não é psicológico. E esse corpo psicológico ele apresenta áreas sensíveis. Por exemplo, para uma pessoa que foi abandonada pelos pais, o tema família é um tema sensível. É um tema sensível. Eu não posso falar desse tema de qualquer maneira com essa pessoa. Para uma mulher que foi abusada sexualmente, sexualidade é um tema sensível. Eu tenho que tomar cuidado para tocar nesse tema com ela. E assim vai. E assim vai. Para alguém que foi à falência porque o sócio roubou, vamos dar, né, um exemplo. O tema financeiro. O tema sociedade é um tema sensível. Sensível. Olha que interessante, né? Então eu tenho áreas em que eu sou, a gente chama, Sal, de vulnerabilidade afetiva. Vulnerabilidade afetiva. A Brené Brown, campeã desse tema, né? A pesquisa dela, né? Vulnerability, né? Que é o livro dela, tem as conferências que ela faz, né? Ela fala da vulnerabilidade geral de ser humano, mas tem essas vulnerabilidades específicas, que são fruto das experiências dolorosas que nós vivemos. Agora, o que acontece, Saulo? Duas pessoas se juntam numa relação afetiva, e aí, meu amigo, é a sua ferida encostando na ferida do outro. Exatamente. E ali só vai agravando. E é interessante porque isso que você comentou, para a gente poder fazer esse diagnóstico na gente, aonde estão as minhas feridas, aonde estão as minhas vulnerabilidades, aonde estão aqueles pontos sensíveis.
para que a gente possa, de uma maneira honesta, clara, dizer isso para o outro, comunicar isso para o outro, para que o outro tenha essa noção de onde é que ele está pisando. Você comentou do caso de financeiro, e para mim que trabalho com essa área, é muito claro isso. Às vezes você pega, por exemplo, uma pessoa que ela veio de uma vida simples, que ela lutou para conseguir, chegou num determinado ponto, se ela perde alguma coisa e ela tem esse equilíbrio, esse vocabulário emocional, ela entende, para ela, ela tem uma referência que é uma referência muito lá embaixo. Então ela fala assim, olha, perdi metade, mas ainda estou muito melhor do que quando eu comecei. E às vezes É, quando uma pessoa ela vem de uma situação mais tranquila socialmente, financeiramente, e ela cai num nível que é inferior, para ela isso pode ser um isso, grande desastre, porque a referência dela exatamente, Saulo. é uma referência Exatamente, diferente, né? E isso acontece nos exatamente. relacionamentos, né? A referência que a gente tem delimita aquilo que a gente dá conta de aguentar e aquilo que a gente não dá conta de aguentar. Exatamente. E o que, que a gente poderia fazer, Haroldo? Caminhando aqui, o tempo passa rápido, viu? Nossa, voa, né, Saulo? O que, que a gente poderia dizer para as pessoas? Que eu acho que assim, uma coisa já ficou clara, né, gente? Não tem essa história de um pouquinho de ciúme faz bem, sem você saber qual que é a receita de ciúme e a receita que o Ah, outro tem de ciúme. Como é que a pessoa poderia, nessa temática do relacionamento, ela de maneira geral, uma orientação que você poderia dar para as pessoas falar assim, olha, busca isso no seu relacionamento, se preocupa com isso, para que esse sentimento complexo não prejudique a sua relação. Saulo, são os três temas, os três pilares. A gente tem que conversar sobre valorização, se eu me sinto, se eu não me sinto, como eu me sinto valorizado, perguntar para o outro como você se sente, porque às vezes você está fazendo tudo com uma pessoa, mas não é aquilo que faz com que ela se sinta valorizada. Então você tá atirando 100 flechas por segundo, mas no alvo errado. Então não adianta. Tem que chutar a bola para o gol. E aí você tem que entender para a pessoa, perguntar para a pessoa o que é gol para ela. Onde que está a trave ali? Onde que É. o que eu tenho que fazer para fazer gol? Né? Então, conversar sobre valorização, conversar sobre cuidado, conversar sobre carinho, inclusive o carinho sexual. Então, Boa. esses três temas, se a gente conversa sobre eles, a gente tira um pouco dessa pressão. O ciúme, muitas vezes, é uma panela de pressão que está apitando para ver se as pessoas acordam para esses três temas. Né? Está chamando a atenção, é um alarme ali chamando a atenção. Olha, olha para isso. Olha aí, conversa sobre cuidado, sobre carinho, sobre valorização. Conversem sobre isso. Não é uma solução mágica, é uma jornada. É uma jornada. Então, esse é um diálogo que permanentemente eu preciso ter. Né? Excelente, ó. Se o pessoal que está ouvindo, participando ao vivo aí, se interessar, acho que esse é um bom tema para a gente falar nos podcasts também, nessas linguagens e o que, que a gente está comunicando. É algo que vale a pena a gente também aprofundar um pouquinho. Gente, pessoal que está nos acompanhando ao vivo, pessoal que está assistindo, ouvindo a gravação, a gente quer desejar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos. É muito bom a gente ter esse espaço para conversar de maneira mais leve sobre temas importantes. Hoje a gente passou sobre a temática do ciúme. Será que vale a pena? Eu acho que já deu para sair daqui com muita reflexão importante sobre essa temática. Continua acompanhando o podcast Odisseia. A gente sempre traz temas relacionados ao desenvolvimento humano, ao nosso crescimento pessoal. E Haroldo, suas palavras finais aí para as pessoas que estão nos acompanhando ao vivo ou assistindo e ouvindo a gravação. Olha, queria dizer para quem toda quinta-feira a gente tem uma pequena viagem aqui, uma pequena jornada que é esse podcast. É como se a gente estivesse fazendo um passeio, um tour. E é muito bom ter você aqui passeando com a gente e visitando esses territórios inexplorados. Hoje, nós exploramos essa ilha, esse território aí do ciúme. Um pouquinho, né, Um Sal? Um pouquinho. pouquinho. Um pouquinho. Que bacana. Gente, então, nossos agradecimentos para o pessoal que está aqui nos acompanhando ao vivo. Lembrando, gente, que é sempre importante deixar o like,
comentar, compartilhar com as pessoas nas redes sociais. O podcast Odisseia também está indo para o Spotify. Vocês vão poder acompanhar também no Spotify e no nosso aplicativo Odisseia também. Os podcasts ficam lá disponíveis, organizados, editados, para que a pessoa possa ir direto ao ponto. Então faça parte dessa grande família Odisseia, porque nós temos uma jornada, uma trajetória muito bonita para a gente seguir junto. E nós esperamos você na próxima quinta-feira, às 11. Vamos já falar da mudança do horário, né, Haroldo, para o pessoal que nos acompanha. Às 11h45 a gente vai estar começando o nosso podcast. Toda quinta-feira, 11h45, nós estamos aqui juntos. Para ajustar, para evitar esse atraso, né? Um abraço, então, e até quinta-feira que vem.